Ora, então, muito obrigada. Vamos dar início então à audição sugerida e solicitada por este grupo de trabalho. Sejam bem-vindos o Sr. Presidente António Castelo Branco, o Sr. Presidente do Conselho de Escolas, a Doutora Dulce Chagas, muito bem-vindos ao nosso grupo de trabalho, que, tal como informámos a quando do envio do nosso convite, é um grupo de trabalho que pretende acompanhar e avaliar a concretização do plano de recuperação das aprendizagens e os resultados e efeitos das medidas pelas mesmas. Agradecemos desde já a presença de Vossas Excelências e informo então que esta audição é constituída com a seguinte grelha de tempos. Os senhores, o Conselho de Escolas, o Sr. Presidente e a doutora Dulce terão 10 minutos para a intervenção inicial, enfim, acabando por apresentar sobre este assunto o que muito bem entenderem. Qualquer dos grupos parlamentares presentes tem 5 minutos para questionar e para as respectivas intervenções. Temos o Sr. Deputado Agostinho Santa pelo Grupo Parlamentar do PS, hoje farei eu, Cláudia André, pelo Grupo Parlamentar do PSD, a doutora Carla Castro, deputada Carla Castro da Iniciativa Liberal e o deputado Gabriel Mitar Ribeiro pelo Chega e o Sr. Deputado pelo PCP, Manuel Loff, que chegou há pouco tempo e eu ainda não me familiarizei completamente com o nome do Sr. Deputado, apesar de, com as suas intervenções, serem inesquecíveis. E, portanto, no final de tudo, terão novamente 10 minutos para responder, enfim, ou fazer as considerações que entenderem ao que os grupos parlamentares questionaram. Vamos, por isso, dar já início, uma vez que depois também temos o nosso plenário às 15 horas. Vamos dar início já, então, à audição e solicito, ou peço, por favor, ao Sr. Presidente António Castelo Branco para iniciar os trabalhos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Eu preparei uma pequena intervenção por escrito, passarei a ler. Excelentíssima Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho, do acompanhamento do Plano de Recuperação das Aprendizagens, Sra. Deputada Cláudia André, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados demais presentes, começo por agradecer em nome do Conselho de Escolas o convite formulado para estar presente nesta audição. Inicio esta intervenção dedicada ao Plano de Recuperação de Aprendizagens, Plano 21-23 Escola Mais, referindo que o Conselho das Escolas se pronunciou sobre esta matéria através da Recomendação número 3/2022, de 4 de julho. Na sequência das grandes perturbações introduzidas no normal desenvolvimento da educação dos nossos alunos pela pandemia do SARS-CoV-2, que obrigou... não sei se estão a ouvir... Nós não temos é que o nome para funcionar, mas pode ok. Não chega normalmente. Portanto, pela pandemia do SARS-CoV-2, que obrigou a 2 períodos de confinamento nos anos letivos de 2019-2020 e 2020-2021, com a consequente interrupção da atividade letiva por vários meses e de modo a reduzir os efeitos nefastos nas aprendizagens das crianças e jovens, o Governo aprovou, através da Resolução do Conselho de Ministros 90/2021, de 7 de julho, para o biénio 2021-2022 e 2022-2023, o Plano de Recuperação das Aprendizagens, Plano 21-23 Escola Mais. Este plano visava promover a recuperação das aprendizagens através da implementação de medidas educativas diferenciadas, procurando assegurar a promoção do sucesso dos alunos. O Plano 21-23 Escola Mais foi dividido em 3 eixos: ensinar e aprender, apoiar as comunidades educativas e conhecer e avaliar, cada um subdividido em domínios de atuação, proporcionando diversas ações para a escolha das diversas escolas. A sua implementação, conforme reconhecido pelo Conselho das Escolas, foi acompanhada de diversas medidas organizacionais positivas, tais como o reforço do crédito horário das escolas, em 1 hora por turma, a continuidade do Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário e dos recursos humanos a ele afetos, um reforço da autonomia das escolas na seleção de medidas, ações a implementar, atendendo às singularidades do seu território, formação contínua oferecida pelos centros de formação de agrupamentos de associações de escolas, de acordo com os objetivos do Plano de Recuperação das Aprendizagens, aposta no Plano Nacional das Artes e eventual afetação de recursos, reforço do apoio tutorial específico. Porém, assistimos nestes 2 anos letivos ao acumular de situações que prejudicaram uma implementação com o máximo de eficácia deste plano. Assim, verificou-se
que o ano letivo 2021-2022 foi palco de situações atípicas decorrentes da pandemia Covid-19, com centenas de turmas, abrangendo milhares de alunos, professores e funcionários em isolamento, tendo o ensino presencial sido caracterizado por intermitência. Existência de várias dezenas de milhares de alunos sem professor, a uma ou mais disciplinas, motivada pela dificuldade verificada em 21-22 e agravada no corrente ano letivo, de colocação ou substituição de docentes em algumas zonas do país, reforçada pelo elevado número de docentes ausentes da escola por mobilidade estatutária ou por doença. Para minimizar esta situação, houve que efetuar alterações constantes dos horários de alunos e professores, decorrentes da substituição de docentes ou da atribuição de horas extraordinárias, bem como da mobilização dos professores afetos ao apoio educativo e à implementação das medidas do Plano 21-23 Escola Mais para assegurar as atividades letivas. Verificou-se um aumento das situações de doença, também motivado pelo cansaço dos professores devido ao excesso de turmas e alunos atribuídos, decorrentes, por um lado, de uma matriz curricular com disciplinas com carga horária reduzida e que obriga, portanto, a terem diversas turmas, e, por outro lado, da atribuição de horas extraordinárias para mitigar a ausência de professores nas disciplinas em falta. Em 2022-2023, a situação agravou-se em algumas escolas pela existência de diversos dias sem atividades letivas, motivados pelas greves que se têm sucedido. O crédito de horas atribuído pelo Plano de Recuperação das Aprendizagens revelou-se insuficiente, sendo absorvido pelo aumento das horas de redução da componente letiva dos professores, ao abrigo do artigo 79 do Estatuto da Carreira Docente. Como à parte, portanto, o crédito horário é sempre subtraído de metade das horas de redução do artigo 79. O Plano 21-23 Escola Mais viu, no corrente mês de abril, ser divulgado o terceiro relatório de monitorização. Neste, verifica-se que o Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário e a ação Escola a Ler são as medidas mais aplicadas no ensino básico, sendo o Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário substituído no ensino secundário pela ação Aprender Integrando. Estes resultados não surpreendem quem está nas escolas e viu os efeitos do confinamento nas crianças e jovens, nomeadamente no seu bem-estar mental e social, que levou as escolas a apostar fortemente neste aspecto. Perdão. Também a perda de aprendizagens nos anos mais precoces, em que a base do edifício educacional se constrói, levou a que as lacunas nas competências de leitura e da escrita fossem muito evidentes, com a consequente aposta das escolas nesta área. Consideramos, assim, que a vigência do Plano de Recuperação das Aprendizagens, Plano 21-23 Escola Mais, deve ser alargada pelo menos ao próximo ano letivo, para permitir a continuidade da aplicação pelas escolas das medidas que permitam a recuperação das aprendizagens dos alunos, nomeadamente os afetados em anos mais precoces. No entanto, estas medidas têm de ser acompanhadas por políticas educativas que permitam que as mesmas se apliquem, nomeadamente no que se refere à existência de professores em número suficiente para assegurar as atividades letivas a todos os alunos. Este problema afeta sobretudo as escolas de Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve, onde mesmo as escolas que conseguem ter o seu quadro docente completo no início do ano se veem no decurso do mesmo impossibilitadas de substituir os docentes impedidos de lecionar, seja por razões de saúde ou por mobilidade que ocorra já depois do início do ano escolar. Como exemplo, o concurso de professores para Timor, que é efetuado em janeiro e com os docentes a deixar a escola em fevereiro, que em grande parte dos casos ficam sem substituição. Consideramos ainda essencial a resolução das várias questões de insatisfação dos professores, permitindo que as escolas recuperem a serenidade para que o processo educativo possa decorrer com tranquilidade, conforme a nossa recomendação número 1 de 2023, 16 de fevereiro. Muito obrigado. Ao dispor, tenho por escrito, posso deixar. Agradecemos, se possível. E deixo também as duas recomendações que eu citei. Muito bem. Se desejar, depois posso enviar por e-mail. Sim. Também. Mas as recomendações estão online, mas então, a intervenção que fez, se mandar por e-mail, melhor. Está bem? Muito obrigada. Então, começamos a ronda dos grupos parlamentares e passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Santa, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, um cumprimento especial aos nossos convidados. Muito obrigado por estarem aqui.
para este grupo de trabalho que pretende fazer o acompanhamento do desenvolvimento do processo do plano de recuperação das aprendizagens, é fundamental ouvir os protagonistas, não apenas aqueles que pensam a educação em termos académicos e em termos prático-académicos, mas também nas pessoas que efetivamente estão nos locais onde se decide praticamente tudo, que é nas nossas comunidades educativas e com destaque muito especial para aquilo que se passa no centro das próprias escolas. E por isso mesmo é que era fundamental que o Conselho de Escolas fosse por nós ouvido, de maneira que também nos habilite para, à medida que nós vamos ouvindo e no final, possamos nós próprios estabelecer os nossos juízos, que nessa situação são sempre juízos de natureza política, acerca daquilo que fomos ouvindo. Tudo isto vai ser complementado também com visitas às próprias escolas, com a audição por escrito e oralmente de muitas outras entidades, e também com a realização de uma grande conferência que penso que a Sra. Presidente vos convidará desde já para poder estar em setembro próximo. Dito isto, muito rapidamente, claro, portanto o objeto deste grupo de trabalho é este, entenderam-no perfeitamente porque a vossa declaração é mesmo nesse sentido, e está na altura mesmo de fazermos a tal avaliação de impactos. Gostaríamos, e vamos tentar que toda a gente seja capaz de o fazer, que a avaliação de impactos seja através de elementos factuais, que não seja propriamente de situações de achismo ou situações de que nos parece ou de convicções mais ou menos pessoalizadas, mas que seja realmente o estabelecimento de elementos factuais, de maneira que tentemos nós todos, embora valorizemos e valoremos as situações, possamos despir-nos de alguns juízos de valor, principalmente aqueles juízos de valor que não têm o tal suporte factual. E nesse sentido, acho que todos nós, todos nós e todos aqueles que têm connosco conversado, estamos perfeitamente habilitados a dar o nosso contributo. Falava do modelo do Plano de Recuperação de Aprendizagens, é este, como podia ser outro, mas foi um modelo que nasceu de um diagnóstico que foi feito de necessidade, que nasceu de um grupo de especialistas que lançou ideias, a definição de medidas claras e abrangentes, o envolvimento das escolas e das comunidades e, principalmente, a matriz deste grande plano que é entregue às escolas na sua autonomia para a realização do plano. É evidente que podem depois não lhe serem dadas condições suficientes para que possa fazer, mas a matriz é esta. É depois de estarem definidas, o essencial vai ser aquilo que se passa nas escolas e nas nossas comunidades educativas. Portanto, esta ideia de autonomia acho que é fundamental que aconteça. Deixava uma questão que poderá... Eu vou falar de 2 ou 3 coisas e em cada uma deixo duas questões ou 3 para mais bem nos situarmos. Nesta fase de preparação e de elaboração do plano de recuperação foi tudo feito com os princípios e os cuidados certos, ou seja, naquela altura em que o plano nasceu havia princípios, havia objetivos e havia metas a atingir. O que se pergunta é se isto tudo foi feito com as pessoas que envolveu e com aquilo que se conseguiu como trabalho, que se conseguiu que realmente esses princípios e esses cuidados fossem aqueles que nós consideramos que são o sucesso. E depois, se as escolas, se nessa altura já, se sentiram ou não parte do processo, se sentiram ouvidas. Acho que para nós também era importante que isto fosse definido. Depois, na questão do desenvolvimento do plano de recuperação, já tenho que andar a correr outra vez, sabemos que o sucesso dependeria de muitas condições e de algumas condições essenciais. A primeira, a adesão das escolas com os tais princípios de autonomia que são fundamentais. Depois, a aprendizagem que as escolas também fizeram com o processo que já se iniciou, pelo menos desde 2018, e muito antes disso também, da questão da escola inclusiva e dos seus mecanismos e dos seus instrumentos. Depois, a participação dos serviços do Ministério da Educação, que são fundamentais, principalmente ao nível do apoio e acompanhamento e ao nível da monitorização e avaliação. O desenvolvimento do próprio projeto nas comunidades educativas e a sua participação. E a questão do processo de formação que se mostrava importante. Acho que estas seriam condições de sucesso. E depois, para além daquilo que eu já disse antes, o financiamento que é necessário dar às escolas. Questão. As escolas mobilizaram-se, na vossa percepção, mobilizaram-se efetivamente para a recuperação das aprendizagens? Elas próprias criaram mecanismos de monitorização, perceberam se estavam a ir bem, se estavam a ir mal, o que é que estava a correr bem, o que é que estava a correr mal, aproveitaram tudo aquilo que podiam efetivamente na escola e que lhes foi dado, e depois, se sentiram apoiadas e acompanhadas,
e se sentiram objeto também, não apenas da vossa monitorização e avaliação, mas dos dados, estudos de monitorização e avaliação que foram facilitando o nosso caminho e que têm muito a ver com os serviços de educação. Só para terminar, já disse que pensavam que um ano, portanto, vocês pensam que com um ano se resolveria, ou pelo menos se minimizariam os problemas que ainda existem e que realmente este plano é sinal que o consideram positivo, que pudesse melhorar durante um ano, se basta, se não basta, se tem virtualidades e potencialidades para ele próprio, da forma como está elaborado, ou se é preciso grandes alterações a introduzir-lhe, se neste momento já estão criadas as tais condições de avaliação global do Plano de Recuperação de Aprendizagem. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Agostinho Santos. Agora vamos fazer aqui uma troca de papéis e de lugares, porque sou eu que vou fazer a intervenção pelo PSD e o deputado mais antigo é quem me substitui. Não é o mais velho, é o mais antigo. Quer dizer, por acaso, coincidentemente, mas é só coincidentemente, diz um senhor deputado que por acaso é da minha terra, que é uma acumulação de juventudes. Portanto, eu já fui acumulando juventude após juventude e cheguei a esta juventude final, o que é bom, não é? Final ainda não. É um acumulado de juventude. De juventudes. No meu caso não é um acumulado, é um continuado. Muito obrigado. Agora, na qualidade de representante, a Sra. Presidente, enquanto ela vai ter outro tipo de trabalhos, bem-vindos, muito obrigado por estarem aqui. E então passo a palavra, vão ver que vou ser rigorosíssimo, aos 5 minutos 0 segundos corto a palavra, porque é o que a Sra. Presidente me tem feito durante estes tempos todos. Não, está a ser injusto. Tem a palavra a Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Deputado Agostinho Santa. Muito obrigada aos senhores, o Sr. Presidente e à Sra. Coordenadora do Conselho de Escolas pela presença. O Grupo Parlamentar do PSD tem, desde o início da pandemia, grande preocupação com esta temática da recuperação de aprendizagens. Em 2020, o PSD propôs, em 2021, o PSD fez um projeto de resolução, apresentou um projeto de resolução que ia ao encontro do que mais tarde veio a ser o Plano de Recuperação de Aprendizagens. A nossa recomendação visava otimizar e reforçar recursos humanos atribuídos sobretudo ao primeiro ciclo de ensino, porque já se anteviam as maiores dificuldades neste nível de ensino. Foi mesmo uma recomendação onde chamou exatamente a implementação de um Plano Nacional de Recuperação de Aprendizagens de médio prazo. Nós, na altura, recomendávamos entre 3 a 5 anos, onde incluíamos não só a definição de objetivos e metas globais, como também de medidas pedagógicas como tutorias, salas de estudo, codocência, equipas multidisciplinares, pedagogias diferenciadas, formas diversificadas de organização de grupos e turmas. Propunhamos ainda implementar um sistema de monitorização e de avaliação de recuperação de aprendizagens para realizar diagnósticos representativos e avaliações contínuas em todas as escolas do país. E ainda queríamos que as escolas fossem dotadas dos recursos para implementar planos como o reforço do crédito horário, que felizmente veio a ser concretizado mais tarde, apesar desta proposta e deste projeto de resolução ter sido chumbado pelo PS, o reforço do alargamento do programa de tutorias, o que felizmente também foi realizado, a coadjuvação de sala de aula, sobretudo no primeiro ciclo, não foi tão concretizado assim como gostaríamos, o reforço das horas de componente letiva das equipas multidisciplinares e mais infraestruturas digitais, equipamentos e ferramentas pedagógicas. Também fazíamos uma recomendação para implementar um plano especial de formação de professores, dadas as dificuldades surgidas. Apesar de ter sido chumbado este projeto de resolução, o PS, pouco tempo depois, apresenta o Plano Nacional de Recuperação de Aprendizagens, felizmente, e finalmente implementou-o nas escolas.
Com a sua implementação foram detectadas algumas imperfeições, algumas dificuldades, alguns problemas, alguns deles até identificados pela recomendação do Conselho das Escolas, a recomendação número 3 de 2022, a 4 de julho de 2022, apesar de reconhecerem positivas estas medidas, que também o PST tinha proposto, também identificaram algumas lacunas e alguns problemas, como os constrangimentos, como a dificuldade de colocação, substituição de docentes em várias zonas do país. Identificaram que várias dezenas de milhares de alunos estiveram sem professor e, portanto, houve um aumento de situações de desigualdades no território nacional. Eu estou a citar o vosso documento, o documento do Conselho de Escolas. Também identificaram alterações constantes nos horários dos alunos e dos professores decorrentes da substituição dos mesmos, a ineficácia dos apoios do primeiro ciclo, e esta penso que é muito importante, a ineficácia dos apoios do primeiro ciclo, uma vez que os professores afetos ao apoio educativo estiveram sucessivamente a fazer substituições para assegurar aulas aos seus alunos, a desvinculação de horas dos professores, outra muito importante na nossa perspectiva, a desvinculação de horas de professores que estavam afetos a estas medidas implementadas do plano 21-23, Escola Mais, para assegurar as turmas e as disciplinas onde não havia professor, e o número de professores de educação especial desadequado face à especificidade dos agrupamentos de escolas. Estas foram algumas dos constrangimentos identificados por Vossas Excelências e a minha primeira questão é esta. Em julho de 2022 consideraram que existiam estes constrangimentos. Pergunto, e houve aqui um ou outro que já foi identificado, consideram que neste ano letivo 2022-23 estes constrangimentos se mantêm ou foram ultrapassados neste ano letivo que estamos a viver? Esta é a primeira questão. A recomendação, recomendaram diversas intervenções, nomeadamente a manutenção de técnicos especializados, a manutenção da hora por turma de reforço de crédito horário, já vimos aqui que reconhecem que é insuficiente, na maior flexibilidade no apoio do CEFAI, que permita a formação de professores, enfim, fizeram algumas recomendações. Pergunto, considerando que o Sr. Ministro da Educação já afirmou que vai manter este plano, consideram que estas recomendações foram seguidas pelo Ministério ou, pelo contrário, este ano letivo 2022-2023 não abrangeu este mesmo plano? Já estou fora do tempo e, portanto, vou-me restringir à última questão que tenho, a uma das últimas questões que tinha, mas vou ter que se fazer só esta. O Sr. Ministro, a 19 de abril, a 19 deste mês, afirmou que este plano iria ser alargado pelo menos por mais um ano. No entanto, fez outra afirmação que nos deixou algo preocupados. E vou citar: é em função destes dados, os dados do diagnóstico das aprendizagens, é em função destes dados que vamos tomar decisões para o próximo ano letivo. Mas posso já antecipar que vamos dar continuidade a algumas das medidas do Plano de Recuperação de Aprendizagens, em particular aquelas que revelam maior eficácia. Ou seja, a nossa pergunta é: qual a opinião do Conselho de Escolas sobre as declarações do Sr. Ministro, uma vez que não explicou exatamente em que consistia o prolongamento do plano? Consideram que existem medidas que devem sair do programa? Ou consideram que deve ficar ao critério da autonomia das escolas, como que foi tão salvaguardado já neste momento? Por isso perguntamos ainda o que iria o Conselho de Escolas, se for consultado, propor ao Sr. Ministro no que diz respeito ao Plano de Recuperação das Aprendizagens. Muito obrigada. Muito obrigada pela tolerância. Muito obrigado. É só para ver. Então, serei substituído pela Sra. Presidente. Isto é um bocado formal, mas às vezes as formalidades também são importantes. Também fazem parte das formalidades. Muito obrigada pela ajuda. Ora, muito bem, então passamos de imediato para o Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Por favor. Boa tarde, voltamos à ordem natural, foi muito bem substituída, mas saúde a Sra. Deputada Coordenadora, os demais deputados e especialmente o Presidente António Castelo Branco e a Doutora... os mais... e saúdo os representantes dos Conselhos de Escolas, o Sr. Presidente António Castelo Branco e a Doutora Dulce Chagas. Isto são conversas que nós vamos percebendo que estamos perante um problema estrutural. Foi a pandemia, é a instabilidade nas escolas e virá
Não sei, mas pode acontecer outro tipo de impedimentos. Portanto, temos que pensar isto como uma matéria estrutural. Segundo o terceiro relatório de monitorização do Plano 21-23, é dito que, para mais de 90% das escolas, os planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário e a escola ler são os mais relevantes, são aqueles que são tidos como mais eficazes. E a primeira questão que eu gostaria de colocar é esta, da sensibilidade de quem está no terreno. Não sei se tem apontado para tentar perceber melhor, com rigor, quais são os níveis de ensino, quais são as disciplinas ou os pontos específicos do programa em que se deve investir na recuperação das aprendizagens. Porque as abordagens de banda larga normalmente têm maus resultados e o fundamental é fazer abordagens cirúrgicas, minimalistas, com alvos precisos que depois produzem melhores resultados. Portanto, essa é uma primeira questão. Segunda questão, o Sr. Presidente falou no cansaço e doença dos professores. Portanto, têm muitas turmas, porque os horários têm poucas horas por semana e acabam por ter muitos alunos. Depois há a questão das lacunas na competência da leitura e da escrita. E a propósito do que eu disse há bocado sobre o nosso olhar estrutural sobre este problema, uma das tónicas do discurso do Chega é insistir na questão dos currículos. Isto é, nós consideramos que os currículos são extensos, são caros, são ineficazes e é um ponto central para o qual nós temos que olhar para resolver problemas estruturais do sistema de ensino. Até porque os currículos têm outro problema, que é, ocupam tanto tempo os alunos que depois eles têm dificuldades em fazer inserção social nas comunidades. Porque há clubes, atividades cívicas por aí fora, e eles ficam demasiado presos na escola e acaba por ter várias consequências. Então, a questão é esta, se a redução dos currículos não seria uma forma estrutural de encontrar respostas para a recuperação das aprendizagens, porque deixaria tempo livre aos professores e aos alunos para, se eventualmente fosse necessário, esse tempo fosse usado. Acontece que ele já está de tal maneira sobreocupado, quando há mais alguma necessidade extra, já não se consegue encontrar respostas. Portanto, esta era a segunda questão. A terceira questão e última tem a ver que nós vamos nos deparando com um ensino que está numa crise profunda. E temos que tentar perceber como é que nós chegamos aqui e que se reflete em vários aspectos, um dos quais é esta recuperação das aprendizagens. E há aqui dois fluxos contraditórios que condicionam o cotidiano das escolas. Um são as pressões de fora da escola para dentro, isto é, nomeadamente as que vêm do Ministério da Educação e fazem das direções das escolas, de alguma forma, correias de transmissão de fora para dentro. Portanto, é mandar de cima para baixo. Mas depois também há correntes ou pressões de sentido contrário, isto é, aquelas que nascem do cotidiano do trabalho dos professores e competia às direções das escolas trazerem cá para fora, nomeadamente também as direções das escolas pressionarem o Ministério da Educação em sentido contrário. A impressão que eu tenho, e deixo a questão, até posso estar errado, é que há uma pressão muito forte de fora para dentro, mas depois de dentro para fora, ao longo destes anos, não tem havido respostas com a mesma dimensão. Isto é, a sensibilidade de sala de aula condiciona muito pouco aquilo que se decide. E relaciona esta questão até com o programa de recuperação de aprendizagens, que é isto, é preciso saber em que medida esse programa parte da sensibilidade dos próprios professores ou em que medida este tipo de programas são sugeridos uma vez mais de dentro para fora. Portanto, se foi ao escutar os professores que se percebeu que era preciso caminhar por aqui, ou se não foi tanto assim. Portanto, nós ficamos nesta dúvida. Portanto, são as três questões que eu gostaria de colocar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos então de imediato à Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal. Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradeço em especial ao Conselho... Perdão? Okay. Agradeço em especial ao Conselho de Escolas, na pessoa do Sr. Presidente, não só a vinda, como também o trabalho que tem feito em prol destes e da escola em geral. Vou tentar ser sucinta nas questões, porque são tantas e também para dar tempo oportunamente para conseguir responder.
Noto em algumas expressões como as grandes perturbações, a necessidade de reduzir os efeitos nefastos. Isso é algo que é bastante transversal na opinião aqui, creio que eu posso dizer em relação a todos, preocupação de todos. Disse que dentro das medidas diferenciadas, algumas das medidas positivas são o reforço de crédito horário e a autonomia das escolas, que são temas que também nos parecem sempre bastante pertinentes. Eu gostaria de saber da opinião, não só obviamente, assumo que se pressupõe que são duas das medidas que deveriam ser alargadas neste pressuposto do alargamento do plano, mas até que ponto não faria sentido isto serem medidas de caráter permanente e não estarmos com sucessivamente prorrogações, não é? Se não deveríamos dar estes passos mais de uma forma mais transversal. A Iniciativa Liberal tem sido muito vocal e proativa do ponto de vista da recuperação de aprendizagens, não vou ser exaustiva, já durante a pandemia, propostas de plano de recuperação, muito intensamente, e aliás com debates muito interessantes com o Sr. Ministro sobre a necessidade de monitorização, e isso conduz-me a uma pergunta e preocupação, que é, nós há pouco tempo aprovámos aqui na Assembleia da República um projeto de resolução conjunto com o PSD da prorrogação, portanto um projeto de resolução para prorrogar este plano de recuperação de aprendizagens que está em vigor, mas foi acrescentado, e eu vou citar, nomeadamente em processo de especialidade com o Partido Socialista, a expressão de acordo com as prioridades e necessidades identificadas. Qual é que é a minha preocupação? É que justamente eu sendo tão crítica sobre a monitorização, existem poucos dados, porque o Sr. Deputado do Partido Socialista dizia há pouco, e muito bem, que não devemos ter uma política com base em achismos, deve ser factual, com base em dados, só que ao mesmo tempo temos poucos dados e uma recolha pouco sistemática. Eu já sei que nós temos sempre muitas divergências em relação a isto, mas portanto temos uma recolha pouco sistemática, com bases amostrais comparáveis, e isto é algo que me levanta aqui algumas preocupações, que é se adequado, se mostrarem necessárias, se não é, no final da história, uma forma subreptícia, e peço desculpa de estar a utilizar este termo, mas é mesmo este o meu receio, afinal é um prolongamento, mas é um prolongamento só, mais ou menos. E, portanto, eu gostaria de saber qual é que é a apreciação que tem sobre o grau de intensidade, se isto é mesmo importante, eu, por exemplo, considero vital que haja uma continuidade neste plano de recuperação. Acho que este é um dos temas que nós devemos estar mais atentos neste momento do ponto de vista da educação. A recuperação, em muitos casos, é irrecuperável, ao contrário do que às vezes é o senso comum, e, portanto, isso é um tema que muito preocupa e gostaria de saber a vossa opinião em concreto. Falou-se também do plano pessoal, social e comunitário e do impacto do bem-estar e saúde mental. Outro dos temas que tem havido um bocadinho de divergência aqui na Assembleia, nos debates, é até que ponto há psicólogos ou não em número suficiente, até que ponto há ou não apoio à saúde mental conveniente nas escolas, sim ou não. Gostava de saber qual é a vossa apreciação sobre esse tema. E um outro tema no qual temos sido também, aqui desta feita com projetos de resolução não aprovados, mas a preocupação continua, e eu trago isto sistematicamente em várias audições e audiências, que é a preocupação com a digitalização, nomeadamente com as provas de aferição, do ponto de vista generalizado, por via digital, e gostava de pedir a vossa opinião concreta, que é se consideram que a escola está preparada para que as provas de aferição sejam por via digital. Isto porque eu considero que a escola, em geral, não está, e que, nomeadamente, é um fator de agravamento das desigualdades sociais. Porque, obviamente, quem mais não está preparado não são apenas as escolas que não têm infraestruturas, são os alunos que não têm esta prática. Ora, isto em agravamento com as interrupções letivas e com todo este contexto de recuperação das aprendizagens, quer dizer, eu acho que isto é ainda mais agravar um fosso e agravar um problema que nós temos, e eu gostava de saber em concreto também esta opinião, e agradeço desde já a vossa vinda. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Manuel Loff, do PCP, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, ou Coordenadora. Eu queria, em primeiro lugar, como os demais grupos parlamentares, saudar a presença dos dois representantes do Conselho de Escolas, e designadamente do Dr. António Castelo Branco e da Vice-Presidente, se não me engano, peço desculpa de não ter fixado. Comissão Permanente. E vou diretamente já ao assunto para podermos fechar a quantidade enorme de questões que lhe estamos a colocar, o que é natural. Em primeiro lugar... Em primeiro lugar, mencionou e bem na sua, acho eu, na sua intervenção inicial, elencou já aqui uma série de problemas graves que estão associados à falta de professores, não é? E cito as dificuldades na colocação e na substituição de docentes, o aumento das situações da doença, o cansaço dos professores, e é verdade, isto desde há muitos anos que está diagnosticado como uma das profissões nas quais os problemas, o recurso às baixas médicas, às baixas psiquiátricas, chamando-lhe assim, é mais frequente, e há outros aspectos, evidentemente, outras dimensões deste cansaço, deste sobretrabalho, e a necessidade de vários deles prestarem horas extraordinárias, o que dificulta a sua própria prestação global como docentes, não é? Como acontece em todas as profissões. E, ao mesmo tempo, também mencionaram, mas pelo menos, nomeadamente a deputada Carla Castro também mencionou, a falta de outros técnicos de apoio pedagógico e designadamente dos psicólogos. Nós vimos recentemente, o PCP apresentou um projeto justamente de lei para o recrutamento de psicólogos, o reforço do recrutamento de psicólogos para as escolas, para o sistema educativo. O Partido Socialista rejeitou, mas parece-nos é tão significativo como que nós sabemos, por exemplo, da avaliação da equipa de acompanhamento do plano de recuperação das aprendizagens, que, por exemplo, para os alunos com necessidades educativas específicas, num inquérito que a FENPROF, em primeiro lugar, os dados do plano de recuperação de aprendizagens que mencionavam que 7,4% do universo dos alunos tinha necessidades educativas específicas e, simultaneamente, um inquérito que a FENPROF fez com grande representatividade entre os docentes mencionava que mais de 19% destes alunos eram apoiados simplesmente por um assistente operacional, por exemplo, não é? Que evidentemente não tem formação adequada, pode até desempenhar tarefas muito interessantes, mas não tem uma formação adequada. Todos nós seguramente, e nomeadamente no sistema educativo, acreditamos na necessidade da formação e da sua adequação. Ora bom, e nestas condições, o Conselho de Escola entende bem que se deve prolongar a vigência deste plano de recuperação de aprendizagens. Não acha que nos estamos a arriscar a viver permanentemente, a eternizar este mesmo plano? Por outras palavras, faça a comparação com o plano de recuperação das listas de espera na saúde, e de repente nós temos, é como se nós pressupuséssemos que os sistemas Nacional de Saúde, Público de Educação, não cumprem aquilo que lhes está acometido designadamente pela Constituição, Lei de Base do Sistema Educativo, toda a legislação, e, portanto, não temos outro remédio senão ter planos mais ou menos, que surgem em contextos de emergência, mas, no fundo, isto é uma coisa, de resto, sobre as quais tenho, noutras áreas que não são estas da educação, tenho refletido, investigado, enquanto investigador, que é a normalização da exceção. Vivemos sempre em exceção. Portanto, nós presumimos que não cumprimos nunca, e os sistemas públicos e as políticas públicas não cumprem nunca, na sua totalidade ou suficientemente, a sua missão. E agora a posição do PCP, todos conhecem, é favorável a este plano, não é? E nisso acompanhamos a reflexão que foi feita pela deputada Cláudia André, quando dizia o PS durante muito tempo não estava de acordo, mas depois propôs este plano e nós estamos de acordo. O que nos faz refletir e agora vamos eternizá-lo? Presumindo que existe um sistema público de educação, mais um plano de recuperação das aprendizagens, mais uma série de outros. Porque, no fundo, a pergunta é, o que é que, em vossa opinião, falta às políticas públicas de educação para que elas permitam às escolas o cumprimento dos deveres fixados pela Constituição? Muito bem, vamos imaginar que isto é mais 1 ou 2 anos para o plano de recuperação de aprendizagens recuperar aprendizagens. Algumas, foi aqui dito e bem, são irrecuperáveis. Agora, tal qual as condições, e nomeadamente quanto a recursos humanos foram aqui descritos, se vierem a manter ou a agravar nos próximos anos com a falta de professores, pelos vários motivos, não vou aqui enunciar que de resto não tenho tempo, isto arriscamos a essa eternização. Por outro lado, uma questão que normalmente coloco, saber a vossa opinião sobre, a opinião do Conselho de Escolas, sobre o impacto da transferência para as autarquias de várias das competências educativas. Em vossa opinião, tem esta dimensão, a chamada municipalização,
Direção da Educação. Está a ter algum impacto quanto ao cumprimento do plano e à necessidade da sua prorrogação? E, por último, ouvimos no âmbito deste grupo de trabalho algumas organizações, nomeadamente as associações de diretores escolares, que têm referido, e também foi aqui mencionado já, o perigo da desmobilização dos professores, do desinteresse dos professores, ou melhor, não sei se é desinteresse, foi de facto mencionado como desmobilização, ou se quiser menor compromisso do que aqueles relativamente a este plano. Eu, de forma alguma, farei um discurso de desconfiança, suspeição, justamente dos professores, mas todos, e foi aqui mencionado, nomeadamente, este longuíssimo processo de manifestação da indignação dos professores neste ano letivo, que vem de trás, mas que se agravou claramente neste ano letivo, e pergunto-lhe se, de facto, acha que, somados todos estes problemas, no recrutamento, colocação, as substituições por doença, etc., os problemas, aliás, de resto, que essa nova legislação colocou, mais a questão do protesto dos professores, se acha que isto pode arriscar uma das componentes centrais do plano, que é o compromisso dos professores com ele. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Damos então, foi terminada a ronda pelos grupos parlamentares presentes. Passo por isso a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Escolas, Sr. Presidente António Castelo Branco. Por favor, dê a palavra. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou tentar, em 10 minutos, responder a tudo. Começo por uma resposta rápida, começo por responder ao Sr. Deputado Manuel Lofe, quando refere o que falta às políticas públicas para que as escolas cumpram e se acha que isto é eternizar o PRA. Eu respondo-lhe de uma maneira. O Conselho de Escolas acha que o que está no PRA deveria ser efetivo para sempre. Ponto. Portanto, deveriam as escolas ter autonomia para utilizar aquelas medidas todas, deveriam ter aqueles recursos extra, porque são os recursos que está a notar que faz falta. Portanto, isso é só para ponto de partida. Respondendo agora por ordem, o Sr. Deputado Agostinho Santa, do PS, começou por colocar uma questão, que o PRA foi feito com os cuidados certos, se as escolas se sentiram ouvidas e a adesão, a aprendizagem e a formação. Eu quero começar por referir uma coisa. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, penso que os senhores deputados estarão cientes disso, não há nenhuma ação que eu saiba que esteja no plano de recuperação das aprendizagens que não tenha sido bebida da experiência de uma determinada escola. Portanto, várias daquelas ações que lá estão eram aplicadas no meu agrupamento de escolas, que somos Escola TAPE, integrámos o projeto de autonomia e flexibilidade curricular e temos plano de inovação. Portanto, e várias daquelas medidas foram utilizadas pelo nosso agrupamento antes de existirem no plano de recuperação das aprendizagens. Portanto, penso que isso responde à pergunta. As escolas foram ouvidas, as escolas indicaram quais as práticas que tinham melhores resultados em determinados contextos e foi feita uma... portanto, penso que o que o Ministério da Direção-Geral de Educação fez foi juntar todas as ações que tinham dado resultados positivos em determinadas escolas. É preciso sempre o cuidado em educação. O que é válido no meu agrupamento não é válido, pode não ser no agrupamento da professora Dulce. Os contextos são diferentes. O meu é um agrupamento TAPE, um agrupamento com determinadas características, os outros agrupamentos são diferentes e há medidas que resultam num sítio e não resultam no outro. Eu recordo que uma das medidas que foi aberta a todas as escolas através do plano de recuperação das aprendizagens foi a implementação de academias de lideranças Ubuntu para trabalho, para desenvolver as competências socioemocionais dos alunos e tem tido também todos os intervenientes dizem que os resultados são ótimos. Portanto, todas estas medidas foram baseadas na experiência das escolas. Portanto, eu penso que a própria monitorização que algum dos senhores deputados disse que não havia dados cheguem, há mais que dados. Uma parte do trabalho dos diretores ou do tempo que cumprem é preencher plataformas para os vários serviços do Ministério e então quando são, e o caso do Plano de Recuperação das Aprendizagens é um deles, quando são cofinanciados pelo Plano de Recuperação e Resiliência e, portanto, todas as escolas têm que pôr lá os sumários dos professores, têm que dar os dados todos e são monitorizados os impactos, os resultados são muito a miúde, portanto, monitorizados também. As escolas mobilizaram-se, aproveitaram tudo aquilo que podiam e sentiram-se acompanhadas e apoiadas. Eu penso que
que aqui há duas questões. Uma é o relacionamento das escolas e agrupamentos com a Direção-Geral de Educação, que é quem dá o apoio neste tipo de medidas, na execução, e outra é aquela parte que se refere a mais recursos que as escolas às vezes necessitam e que aí já esbarram noutras condições. Portanto, mas sim, sentimos-nos acompanhados nessa parte das condições para a avaliação do plano. Eu penso que estão. Eu depois já digo o que é que está a condicionar isto tudo, que se responde rapidamente. Relativamente à Sra. Deputada Cláudia André, colocou como as questões dos constrangimentos que se mantêm ou foram ultrapassados. Os constrangimentos mantêm-se, porque há um constrangimento que está a limitar tudo, que é a falta de professores. Esse é, neste momento, o grande contra do plano de recuperação das aprendizagens, é o grande contra do trabalho que está a ser desenvolvido pelas escolas, é aquilo que mais faz também, ou que implica numa eventual, não digo desmobilização ou desmotivação dos professores, como dizia o Sr. Deputado há pouco, porque o que há é o quê? É um cansaço. Os professores... as pessoas estão na rua, estão a mobilizar-se, a manifestar-se. Grande parte deles, a grande maioria das escolas, não param, ou seja, as atividades continuam, independentemente dos serviços mínimos, têm tido esse cuidado. Manifestam-se fora das horas de aulas, precisamente numa tentativa de não prejudicarem demasiado os alunos. Têm-se esforçado, extra-horário, e no meu agrupamento eu tenho o caso disso, não estou a dizer que são todos, como é óbvio, né? Mas esforçam-se para compensar tudo aquilo que falham aos alunos, nomeadamente aqueles que estão sujeitos a anos de exame com repercussões futuras. Portanto, aqui assim os professores ainda estão motivados e ainda não, quer dizer, motivados, sentem-se de alguma forma desagradados com toda a situação, por não ser reconhecido uma série de situações, porque os vencimentos são baixos, principalmente pela falta de professores, que eu depois rematarei com essa parte específica. A segunda questão, se as recomendações foram seguidas este ano, as recomendações vão todas dar um bocadinho também à parte da falta de professores, as outras acabam por ser, porque nós temos os recursos, mas muitas vezes, como disse na intervenção inicial, não podem ser devidamente aplicados porque falta aquilo que deveríamos ter de base. Quanto às medidas e os critérios da escola, eu recordo que a escola tem autonomia. Eu sei que há colegas nossos que acham que não têm, porque há uma parte da autonomia, que é o dinheiro que vem para nós definirmos que é o fornecedor de eletricidade e fazer esses concursos todos, que a mim não me interessa para nada. O que nós pretendemos é ter os recursos para fazer face, para responder aos nossos alunos, e desculpem eu dizer as coisas assim, eu sou um pouco formal, peço desculpa, é que não me interessa nada se é a Câmara que paga, se é o Sr. Ministro, ou se, quer dizer, interessa-me se for eu, porque se for eu tenho mais trabalho, só por isso. Portanto, para mim, e respondendo também à sua questão da municipalização, é um descanso na grande maioria das coisas. Depende, e o processo, como a transferência de competências está a decorrer, depende muito das autarquias. Portanto, está a decorrer a várias velocidades. Eu, felizmente, estou numa autarquia que é a autarquia de Sintra, o Conselho de Sintra, que é o segundo maior do país, como sabem, em que as coisas têm corrido bem. Quer dizer, não há bela sem senão, e qualquer processo tem uma série de problemas, de escolhas, que se vai, mas com o diálogo, com cedências, vai-se conseguindo, e neste momento o processo está de alguma forma a decorrer bastante bem, com as intervenções que a Câmara fez nas escolas, com tudo isso, portanto não posso queixar. Não vai lesar, e há um caso em que penso que é unânime de qualquer autarquia, que é no pessoal não docente. Enquanto, em termos centrais, nós para substituirmos algum assistente operacional ou técnico que faltava, tínhamos de esperar que o Ministério abrisse um concurso, não sei quantos anos, e então o recurso que o Ministério tinha era fornecer-nos horas de limpeza, que eram pagas, lembras? Era uma coisa, 3 euros e tal a hora, 4 euros, era assim uma coisa. E nós arranjávamos pessoas e só podiam ter meio horário, portanto, era isto que nós recorríamos. O que é que acontece com as autarquias? Ao transferir a competência para a autarquia faz um concurso anual, ou quando necessita, ou faz 2, faz o concurso, contrata, fica com a lista de espera, e sempre que nós vamos necessitando, vai colocando. Não estou a dizer que nós necessitamos hoje, porque se apresentou hoje e amanhã vem. Por exemplo, há casos de esgotou a bolsa e temos de esperar que acabe o concurso. Mas nesse aspecto,
penso que na grande generalidade das autarquias melhorou bastante, até porque depois toda a competência de gestão é do diretor do agrupamento. Portanto, sim, depende das câmaras. Nós aqui, foi aquilo que eu disse, depende das câmaras. Há câmaras que têm uma tendência, pelo que nós temos. Pronto, e também não é igual. Nós temos a sorte de ter a Câmara de Sintra, que em diálogo temos conseguido chegar a vários consensos. A Câmara de Cascais e Oeiras, penso, também são exemplos positivos, câmaras do Norte também. Lisboa foi um processo um bocado diferente e mais complicado, ainda por cima mudou a autarquia, portanto as coisas estão mais complicadas. E depois é muito diferente quando é uma autarquia grande ou uma autarquia pequena. Portanto, as autarquias pequenas, os problemas são completamente diferentes e são mais complicados, posso dizer. Até porque, por exemplo, a Câmara de Sintra, a Câmara de Lisboa, a Câmara de Cascais são câmaras grandes. Se precisam de fazer uma intervenção nas escolas, abrem um concurso, demoram um ano e meio a fazer o concurso, mas quando fazem concurso por uma verba que acaba por ser muito melhor, muito mais apelativa do que se tiver que fazer só para uma escola, não é? Faz esse concurso e consegue intervir. Uma autarquia pequena não o consegue, terá outras dificuldades. Portanto, nós estamos perfeitamente cientes disso e temos discutido muito isso no Conselho das Escolas. Eu estou a saltar para ver se consigo responder a tudo. Portanto, no caso das medidas que deveriam sair ou continuar, deve ser o critério das escolas, até porque todas elas foram escolhidas pelas escolas. Aqui, não, ao contrário, e respondendo agora ao Sr. Deputado também, Gabriel Militar Ribeiro, não há uma imposição, ou seja, nós assistimos a uma mudança, nomeadamente em termos curriculares, e neste momento o currículo não é tão extenso, porque agora estamos a assistir a uma coisa muito engraçada. Há quem diga que o currículo é muito extenso e há quem diga que nós estamos com um currículo mínimo. Isto porquê? Por causa das aprendizagens essenciais e porque o Decreto-Lei 55 de 2018 permite que as escolas tornem seu o currículo. E, portanto, o problema que as escolas têm com a gestão do currículo é com a transferência dos alunos de umas escolas para as outras, porque depois as escolas não utilizam as mesmas bases e, portanto, têm que implementar situações de complemento, mas que o conseguem fazer. E torno a dizer, se a escola tiver professores, isto não há problema nenhum. Portanto, aqui esta é a questão. Tudo aquilo que nós fazemos chegar ao Ministério da Educação, o Ministério da Educação, as sugestões, e nomeadamente em termos de Direção-Geral de Educação, Direção-Geral de Administração Educativa, de GEST, são normalmente aceitos a nível da tutela do Ministério. Os valores da política educativa que são definidos pelo Governo sobrepõem-se e nem tudo aquilo que nós gostaríamos que fosse e teremos que compreender que há um programa para cumprir e aquilo que fazem, concordemos ou não, cumpre-nos aceitar. Quanto a ser tudo imposto, eu penso que nós nunca tivemos tanta autonomia como temos agora. Nós temos autonomia no currículo, temos autonomia para gerir a escola como muito bem entendemos, desculpem a expressão, dentro dos limites, sempre com todos os professores, com os pais, e estas medidas, uma das senhores deputados também falou nos novos métodos de ensino para a sala de aula. Isso é utilizado, isso são os professores que o utilizam, ninguém impõe. Por exemplo, eu referi que no meu agrupamento há um plano de inovação que utiliza diversas coisas. Mas cada equipa funciona como muito bem entende, porque nós não podemos violentar os professores, o modo como eles ensinam, porque eu posso ser um professor ótimo a lecionar aulas positivas e todos os meus alunos aprendem, e posso ser muito ótimo a fazer trabalho de projeto ou outro tipo de ensino. Mas não posso obrigar a um professor que é ótimo numa coisa a fazer uma para a qual ele não se sente à vontade, de certeza que não vai resultar. Portanto, há formação para que os professores aprendam várias coisas e para que possam implementar novos modelos. Estes são... É aquilo que, portanto, não há muito a fazer. A senhora deputada Carla Castro também falou que o reforço do crédito e a autonomia serem permanentes. Eu já respondi, portanto, é isso que deveria ser. Portanto, se é importante, aqui nos dados, eu também acho que
que existem e que é preciso analisá-los, mas portanto, a nível de quantidade de técnicos, os psicólogos há poucos. Eu, por exemplo, eu tenho um psicólogo do quadro, uma psicóloga para 2.300 alunos num agrupamento. Mas neste momento, porque tive um reforço de meio psicólogo. Entretanto, ao abrigo do plano de desenvolvimento pessoal, já tenho uma terapeuta da fala, tenho 2 assistentes sociais e tenho uma animadora. Tudo isto são recursos extra também por CETEP. E recordo que as horas de crédito, os agrupamentos podem optar entre contratar técnicos ou professores, portanto, tem que comunicar e ser autorizado. Portanto, eu contratei um terapeuta da fala, porque fazia falta, poderia ter contratado um professor ou um psicólogo extra. Portanto, isso já depende. É óbvio que a manta é curta e, portanto, nós não podemos querer tudo e mais alguma coisa, temos que escolher, mas isso é parte da autonomia. E já gastei muito tempo. Há bocadinho deixou alguns créditos. Portanto, estou quase a terminar. Na digitalização e provas de aferição. Essa é uma questão muito engraçada. Porquê? Nós acompanhámos e por 2 vezes tivemos o Sr. Presidente do IAV em reunião com o Conselho das Escolas e desde o início que manifestámos as preocupações que nós, escolas, sentimos relativamente à implementação das provas de aferição. Recordo que nós tivemos, o ano passado, um piloto das provas de aferição e este ano já tivemos um piloto das provas não me lembro, foi um teste também para o 3º, 6º ano e 9º ano, em que correu muito bem, sem qualquer tipo de problema. Qual é a questão que se coloca, as 2 questões, ou 3 que se colocam relativamente a uma implementação sem problemas. Primeiro, o serem muito novos os alunos do 2º ano. Muito novos, a idade, 7 anos. Depois, eu aqui tenho algum conhecimento que o meu neto está no 2º ano, portanto, e tenho acompanhado. Essa é uma questão. A outra questão é, e que falou a Sra. Deputada, o poderem não chegar, ou haver aqui um agravar das desigualdades sociais. Eu aí não acho que haja, porquê? E vou explicar porquê. Nós distribuímos computadores a todos os alunos. Os professores têm trabalhado com os alunos em sala de aula que trazem os computadores. A escola tem um esquema montado que quando algum aluno não tem computador, é preciso dizer que os computadores do primeiro ciclo são muito frágeis e estão quase sempre avariados, portanto nós temos de ter um sistema de substituição para que os alunos não fiquem prejudicados. Agora não há dúvida. Também é preciso dizer uma coisa, as provas do 2º ano, segundo nos garantiu o Dr. Luís Santos, não são aquelas que as pessoas estão a testar. Isto é, o que se está a testar neste momento como prova de aferição são as provas de aferição do ano passado, que eram provas em papel e que foram colocadas digitalmente para se poder aferir. Portanto, as provas que vão existir, segundo nos disseram, são umas provas mais do tipo de resposta muito mais direta do que aquilo que está a ser testado. Depois, é preciso dizer uma coisa, a digitalização está em curso, as escolas têm lutado com algumas dificuldades, eu recordo que o Ministério informou que não dava computadores às escolas a não ter para os serviços administrativos, porque todos os professores e todos os alunos têm computador, portanto, têm a usar, e está a ser feito isso. Há escolas, há agrupamentos no interior que estão muito distantes e que são escolas separadas, mas penso que o modelo que o IAV arranjou permite que toda a gente faça, porque pode ser feito offline e depois enviado, pode ser feito online em rede interna e depois submetido, e pode ser feito online diretamente. Portanto, aqui penso que não haverá problemas. A questão... Há uma coisa que eu também tenho que dizer aqui, é que se não houvesse provas de aferição digitais este ano, provavelmente grande parte dos professores ainda não teriam dito aos alunos para levar os computadores e terem começado a fazer atividades, trabalhos de casa e tudo utilizando o computador. Porque muitos utilizam, mas muitos continuam a lecionar mais tradicionalmente. Portanto, aqui foi também um incentivo. Não sei se vai resultar bem, estou muito apreensivo, como estamos todos, não é? Com o resultado, mas estamos mais calmos. Porquê? Porque a prova de aferição não é uma prova que conte para classificação. E, portanto, é uma prova que é retorno para a escola. A escola é que vai analisar os dados. Mas é complicado. Por fim, só
para culminar mesmo tudo. terminar. Sim, é mesmo terminar. Também Portanto, pode enviar mais algumas considerações depois por e-mail. Não, basicamente eu penso nisso tudo. E só para rematar, se resolver a falta de professores, o plano é o ideal e as escolas E é o sabem. mesmo plano? Considera que deve ser o mesmo plano ou considera que já são desnecessárias algumas das medidas lá apontadas? Aquelas medidas e ações, exato, aquelas medidas e ações são exemplos que as escolas podem agarrar. Mas se o Ministério retirar determinadas ações, as escolas não as Depois, podem adotar, exato. não é? Eu É isso que eu pergunto. pessoalmente- Se o Ministério retira do plano principal Sim, eu penso algumas que- não, medidas, mas eu as penso que escolas deve- depois não podem usar. Poderá retirar Considera que eventualmente. algumas não, nesse plano geral- pode haver algumas medidas que não tenham sido Já não aplicadas. Que não tenham sido aplicadas. Porque se lê, desculpe, senhora deputada, mas no próprio relatório agora de monitorização não são avaliadas todas as medidas Porque não foram por aplicadas. esses motivos, segundo eles dizem. E há algumas que possam ser acrescentadas? Isso há sempre, porque há medidas que estão a ser implementadas em escolas que não são destas, mas que dentro do âmbito da nossa autonomia e que eventualmente poderão fazer. Eu recordo que há medidas em 7 planos de inovação que estão a ser utilizadas pelas escolas, que podem ser avaliadas e implementadas, alargadas a todas. Muito Penso bem. que é... Obrigadíssimo. Só reforçava aqui uma questão, talvez por mobilidade da minha escola. Tem a ver com esta questão do crédito horário, que passou aqui assim um bocadinho. Ficou bem. Uma É hora a insuficiente. mais por cada turma é bom, mas o que é que acontece é que cada ano os professores da idade vai aumentando e acabamos por ter menos crédito horário. Por exemplo, Já eu não na minha é- escola, que é uma escola central de Lisboa, o agrupamento de Alvalade, tem um corpo docente envelhecido, quer dizer, já é com absorvido autoridade, pelo envelhecimento do corpo absorvido docente. mais do Sim. que absorvido e, portanto, isso é uma realidade. Portanto, eu acentuaria aqui uma questão de recursos humanos, possibilidade de termos mais recursos humanos, professores. Mais crédito horário. E Nas escolas. que podemos usar também para outros técnicos. Parece-me que isso é muito importante. Muito bem. Os senhores diretores também já tinham reforçado essa questão. Muito obrigada. Foram extremamente úteis para o nosso trabalho. Agradecemos imenso todos os construtivos e valiosos contributos que aqui nos deixaram. Muito obrigada. Sim, uma boa tarde.